Muito boa tarde, é com muito prazer, estamos começando mais um programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática. Algumas pessoas ainda me perguntam, Rodrigo, que troço é esse? Que negócio é esse, inteligência emocional? Algo tão novo, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Algo não só novo, mas também pouco discutido, pouco debatido, pouco ensinado na sociedade, nas escolas, nas faculdades e também nas TVs brasileiras e também do mundo. Mas a inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que nós podemos, enquanto seres humanos, desenvolver de usar melhor as nossas emoções, cada uma delas. Seja o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, são emoções que nós sentimos a vida inteira, iremos sentir, não discutimos, não falamos, pelo contrário, negamos a maioria delas, se não todas, e aí isso acaba virando um pepino, uma grande brasa na mão do ser humano hoje e que está ocasionando tantos problemas aí no mundo, né? Desde doenças, das mais simples, como a gastrite, úlcera, até as que mais hoje estão matando no mundo, como doenças do coração, como câncer, como também saiu há pouco um relatório aí, uma reportagem da Organização Mundial de Saúde, que uma das causas, principais causas, se não a principal causa, melhor dizendo, de morte no mundo hoje é o suicídio. Que nada mais é do que a pessoa não enxerga mais uma luz no final do túnel e aí ela começa a entrar num desespero interno e a única saída é tirar a própria vida. Então isso está muito relacionado às emoções humanas, que são fortes e por mais que nós tentamos ser apenas racionais, lógicos, intelectuais, nós não conseguimos. Tem a emoção envolvida e é ela que nos mantém vivos, é ela que existe aí o fogo, a chama da vida e que dá beleza da vida também. Então, todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas, nós discutimos sobre isso aqui, trazemos convidados e hoje será um tema maravilhoso que nós iremos discutir, também novo no campo da ciência, no campo da saúde, e que está sendo cada vez mais aprofundado, pesquisado, que é a neurociência. É um campo que liga tanto a toda a capacidade cerebral, química do cérebro e do corpo humano, mas como isso interfere diretamente nas nossas emoções, nos nossos comportamentos e no nosso dia a dia enquanto seres humanos aqui fora. Assista comigo aí um vídeo que eu preparei para vocês, para que possa introduzir o que nós vamos falar, discutir sobre neurociência, enquanto o Brasil está aí disputando a Copa das Federações. Assista comigo. Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Quando a luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Os neurônios enviam raios ao longo de seus braços finos, para lá e para cá, o dia inteiro, diariamente, durante toda a sua vida. Mas os neurônios não se tocam. Quando um raio chega ao fim de um neurônio, ele libera mensageiros especiais chamados neurotransmissores, que pulam a fenda existente entre os neurônios e se conectam do outro lado. Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um neurônio pode ter 100 mil dessas fendas, chamadas sinapses, cada uma com centenas de milhares de neurotransmissores. Um neurônio pode receber mensagens de 100 mil outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver. Você viu aí esse mundo encantado chamado cérebro humano. Um cérebro humano que está longe de ser totalmente entendido. Muito mais do que o cérebro, mas a consciência também que está por trás desse cérebro, porque o cérebro nada mais é do que uma máquina, como o nosso corpo também. Então, como nós podemos aprofundar os conhecimentos nessa área da neurociência, o conhecimento técnico
de como essa máquina cerebral funciona e como isso pode ser usado a nosso favor. E para discutir sobre isso, estamos aqui no estúdio da All TV com uma grande amiga, com uma grande neurocientista, Luana Pruchinski, que estará conosco discutindo, batendo um papo gostoso sobre a neurociência. Obrigado, Luana. Obrigado pela sua participação, com o maior prazer. Muito feliz de estar aqui com Amém. você. Obrigado. E vamos passar para esse pessoal o que a gente tiver de melhor. Discutiu, entendeu? Já discutimos muito, eu e ela, sobre isso, e agora nós iremos fazer isso frente às câmeras, para que você também possa se beneficiar com o conhecimento que ela tem e que nós também juntamos o que eu sei pouco de inteligência emocional, que ela sabe um pouco de neurociência e como isso pode ser usado para melhor. Bom, primeira pergunta, Luana, eu acho que aqui todos nós temos dúvida, aqueles que não estudam ou que não estão muito a par. Primeiro, o que é essa neurociência tão nova, tão recente no campo da medicina, da saúde? O que ela de fato aborda? Qual o propósito principal da neurociência? Bom, se a gente pensar em neurociência, na verdade a gente está falando de uma ciência muito antiga, porque na Grécia, Roma, já tinham fortes estudos sobre como dominar o meu corpo, como dominar a mente. Então, quando a gente fala em neurociência hoje, a gente tem um campo voltado para como é que eu tenho a condição de atuar no meu cérebro quantitativamente e qualitativamente em relação às emoções e no que isso interfere no corpo. Mas existe como nós conscientemente atuarmos, existem técnicas ou químicas para atuar, dar novas direções na química do cérebro? Isso, então você vai ter vários campos aí. Um campo que vai estudar substâncias, medicações que interferem nessas ações, nessas reações bioquímicas do cérebro. Outros que não é conhecido... psiquiatria. Não é a psiquiatria, né? O que existe Qual a dentro... diferença, Luana? Isso é uma dúvida minha. Tá. Qual a diferença básica da neurociência, um neurocientista, de um psiquiatra? Tá. Você tem a formação de neurotransmissores, né? Que a gente viu agora no vídeo. Essa produção vem de substâncias que o próprio corpo une para que ele forme os neurotransmissores. Então, vem de substâncias que eu me alimento, substâncias que o corpo produz, sintetiza. Um neurotransmissor seria uma ponte, é isso? O neurotransmissor seria uma substância química que carrega a informação, Rodrigo. Qualquer informação. E ele junta, como foi mostrado ali, vários neurônios e um se junta com o outro. Por exemplo, se eu sinto medo, imediatamente o meu hipotálamo lê isso. Quando você leva um susto, por exemplo, você tropeça, antes que você se dê conta, o seu hipotálamo já leu que você tem que produzir uma substância que seja a reação a esse susto. Adrenalina, imediatamente o coração dispara, você tem a reação e pode ter uma ação ou paralisar, né? Aí é a seleção que nós fazemos do que eu faço com a substância química que eu obriguei meu corpo a produzir. E o que determina isso? O paralisar, que são as duas reações básicas do ser humano, ou paralisar ou atacar ou correr, que seria a ação, né? Ação ou paralisar, o que determina isso? Isso, agora eu vou pegar um gancho um pouquinho da inteligência emocional, né? Legal. Na hora que eu tenho uma ação dessa, um estímulo que chega nessa região do meu cérebro, ouvidos, todos os meus sentidos são utilizados, as minhas sensações são usadas. Isso chega no meu hipotálamo, eu tenho uma história de vida no meu imprint, né? Como se fosse o pano de fundo do meu cérebro, e eu tenho uma reação por causa das minhas memórias. Onde é que essas memórias se localizam? Medula é a primeira parte do cérebro que se forma. Reptiliano, é isso? Isso, exatamente. E aqui estão guardadas essas sensações. Elas vão ser lançadas imediatamente para o meu cérebro, sem que eu me dê conta delas. Ou eu crio uma resistência, então eu resisto ao que está me sendo oferecido, ou eu reajo. Né? A paralisação é uma resistência. É uma resistência. Eu me recolho, eu me protejo. Finge de morto, né? Exatamente. Eu travo, congelo e finge de morto e aí não sou atacado também. Exatamente. É como se fosse o recurso de um animal que vai ser atacado e ele paralisa para que ele seja levado como preso e espere o momento que ele possa reagir. Possa fugir. O ser humano faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Finge morto. Quando você já não viu fingir de morto aí na sua casa, na sua empresa? E aí quando você dá uma vacilada, tum! Exatamente. Aí você reage. Você vai aguardar o momento certo para você reagir. Isso, assim, é muito sério, porque como psicóloga também eu digo que é um resultado de educações que nós tivemos
que foram extremamente ou severas ou que foram podativas, né? Posso dizer essa palavra, nem sei se... São... castradoras é a palavra mais certa em psicologia, né? Não sei se a gente usa muito isso. Você foi psicóloga e depois neurocientista ou neurocientista e depois psicóloga? Não, eu fiz a psicologia para fazer neurociência depois. Mas você queria neurociência já? Queria neurociência, desde o começo. Por quê? Por quê? Porque eu sempre percebi que as reações do nosso organismo, da nossa psique, do nosso emocional, são influenciadas pela química. Por exemplo, pega a tua mulher na TPM. Meu Deus. Né? Não é só TPM, não. É pós-gravidez agora. Isso, ela tem sensível, fica sensível, né? Isso. Então tem uma química tão alterada que ela passa muitas vezes a ter reações, a ter pensamentos que se formam e que depois, quando ela muda essa química, ela fala, nossa, eu jamais teria pensado isso se fosse agora. Então nós temos essa modificação de pensamento que acontece pela química. Exatamente. Mas o que surge primeiro? O ovo ou a galinha? A química altera o comportamento, o pensar, ou o pensar altera a química? Exatamente. Existe estudo Essa é a disso? questão. Existe sim. É um alinhavo, é um viés. Então, ao mesmo tempo que eu tenho toda essa história minha aqui, depois pela psicoterapia ou por alguns processos como o que você faz, a gente pode ir influenciando, pode ir trazendo novas informações, e isso vai mudar a informação anterior, antiga. Eu tenho uma produção química baseada nisso, mas se eu melhorar a química e aperfeiçoar, eu melhoro o pensar. Né? E eu melhoro essa produção nova, essa tempestade, equilibrando totalmente, para que eu tenha os neurotransmissores, que são sedantes, e os excitatórios, mais ou menos no mesmo nível, porque se eu tenho muito excitatório, eu tenho uma tendência a ser uma pessoa... Você tem mania. Isso, eu tenho uma tendência a exagerar, ou estar ansiosa, e se eu tenho muito sedante, eu sou parada, enérgica, né? Se um está equilibrado com o outro, a hora que o excitatório sobe, frente a uma situação, o outro chega e eu ajo. Com aquele sistema o simpático e parasimpático? Isso, mais ou menos isso, porque o simpático seria um acelerador. O simpático seria o acelerador e o parasimpático seria o desacelerador. Isso. Quando a gente fala em cérebro, a gente não pode falar tanto nesse recurso, porque os dois são ação. Na área neuronal, os dois são ação. Né? Não existe uma diminuição nunca. Sempre existe uma química sendo utilizada. Exato, mas existe uma interação. Isso. Porém, se o empobrecimento de um dos dois polos existe, eu tenho um comportamento que, puxa, eu não queria estar agindo desse jeito, mas quando eu vi, eu já cheguei lá e explodi. Ou quando, puxa, eu queria ter reagido, Eluana, muitas vezes me falam, e aí eu não fiz nada. Por que eu não fiz nada? Por quê? Na visão da neurociência, por que a pessoa não fez nada? Então, tem as duas partes. Uma da química, que pode estar empobrecida, a gente lendo os neurotransmissores pode saber que isso está acontecendo, e tem esse outro lado, que é a questão de recursos da memória, onde ela guarda essas memórias de que eu não posso fazer nada. Se eu fizer, eu vou ser invadida, eu vou ser agredida, eu vou ser extorquida. Um campo que eu estudo muito, até por conta dessa inteligência emocional, que eu acredito que a raiz de todas as emoções está no nosso inconsciente. Freud já dizia, Jung também trabalhou uma parte disso, só que eu acabo desenvolvendo de uma outra maneira. Mas como que a neurociência enxerga este mundo inconsciente, que é a consciência interna, que é 90%, 95% da nossa consciência? Como que a neurociência faz essa definição de consciente e inconsciente? Da mesma forma, na verdade, que a psicologia faz. Ainda é usado muito essa estrutura, né, freudiana, da psicanálise. Porém, ela nunca vai deixar de ser vista na neurociência com aspectos bioquímicos, com aspectos, inclusive físicos, que é essa parte elétrica. As químicas que na visão da neurociência, as químicas que o inconsciente emana, ou que ele dispara, ou que ele aciona, são mais fortes do que as conscientes? Na maioria das vezes, sim. Porque, por exemplo, vamos pegar a síndrome do pânico, né? A pessoa que tem pânico,
ela tem uma reação física que vem sendo provocada por conta desses dois aspectos químico e físico, e ela não dá conta disso. Né? Quando a gente está falando na medula, eu não cheguei no córtex ainda que eu estou elaborando, eu estou entendendo. Racional. Exato, eu estou tendo uma reação. A pessoa acorda à noite, muitas vezes, com taquicardia, com sensação de medo, né? E aí ela tem uma intensidade muito maior. Física. E trabalhar com isso, ajudar nesse sentido, quando você fala em bioquímica, em parte elétrica, você tem uma contribuição muito importante para esse indivíduo, mas não deixa de ser importante e dar uma olhada no que pode ter sido guardado. Ocasionando, disparando o pânico. Isso. Você tocou num ponto importante aí, que hoje o mundo está sofrendo muito com a tal depressão, né? Uhum. Hoje não existe mais classe social, não existe mais nível intelectual, não existe mais condição intelectual, não. Socioeconômica, nada, que possa limitar uma pessoa de sentir depressão, não. Tem de todas as classes aí no mundo. Uhum. Então a depressão é uma coisa cada vez mais forte, não só a depressão, mas como também a depressão bipolar. E eu estava lendo há pouco isso, uma das técnicas mais recentes da psiquiatria para lidar com isso é o eletrochoque. Ou seja, choque. Choque no cidadão. É moderno. Uma coisa que minha mãe, ela trabalhou como na área de enfermagem da psiquiatria do HC, isso há 30 anos atrás, e isso era usado há 30 anos atrás para tirar pacientes de crise, que ela comentava, a gente discutia muito sobre isso. E hoje, há 30 anos após, volta dizendo que é uma técnica moderna. Então, como que a neurociência enxerga esse excesso de descarga elétrica no cérebro para curar uma reação eletroquímica? Não sei se pode dizer isso. Pode. É como se a gente, muitas vezes, quando a pessoa tem uma depressão, ela tem uma dificuldade. Quando foi mostrada aquela imagem, você deve ter visto que tem um receptor para cada neurotransmissor. Uma sacolinha. Isso, que está chegando nele. O que você tem muitas vezes é um tamponamento desses receptores, e é onde a pessoa tem que usar alguma medicação, ela usa, para fazer uma recaptação da substância que está inundando. Está fechado porque na neuro... Que substância é essa que fecha? Sabe o nome? Recaptação de serotonina, né? Recaptador. Aí tem benzodiazepínicos, tem uma série de vários substâncias que acho que aí vai para a psiquiatria, né? Esse neurotransmissor, estando fechado, ele está inundado dessa substância. Quando você tem um eletrochoque, você tem como se fosse uma obrigação de que ele abra o receptor. Ela não está recebendo naquele neurônio a serotonina, por exemplo, que deixaria ela tranquila. Sim. Se ela não recebe, ela começa a entrar em depressão. Existem uma série de questionamentos, porque o eletrochoque é algo... é super invasivo. É polêmico. Mas você tem outros recursos que são aparelhos utilizados para regulagem de ondas cerebrais. Isso a neurociência trabalha? Trabalha. De que maneira? É via química? Essa é a parte elétrica, porque aí você tem como se fossem condutores que você conecta em algumas partes próximo do crânio, e você induz o cérebro a organizar essa ressonância, né? Todos nós, quando temos um pensamento, essa é a parte mais bonita do nosso cérebro, nós ressonamos essa substância química, a sua parte elétrica, que é o elétron, gera uma energia, e essa energia vai ter uma ressonância como onda de rádio. Tá? Então, sempre que eu estiver pensando, eu estou ressonando algo, e se a onda do meu cérebro entrar em plena frequência e amplitude com a sua, eu faço a telepatia. Okay? Isso é telepatia? Isso é telepatia. Entramos na mesma frequência, estamos pensando igual. Eu posso comunicar para você o que eu estou pensando sem que você esteja aqui. Quimicamente? Quimicamente. Fisicamente. Isso, alguns estudos, e tem um congresso agora que vai acontecer, que vai também trazer esse tipo de abordagem. Então, se eu tenho um aparelho e eu conecto no cérebro, eu consigo aumentar a amplitude da minha onda e diminuir a frequência dessa onda, eu entro em meditação. E se ela aumenta a frequência e se ela diminui a amplitude, eu tenho um pensamento bombando, eu tenho muito mais neurônios sendo envolvidos, mas eu não concentro.
né? Quanto mais eu aumentar a amplitude e diminuir a frequência, mais eu tenho um pensamento concentrado, conectado e captando outras ondas que podem até estar presentes e influenciando de uma outra forma também. Que legal. Então, até já tem estudo sobre isso? É máquina ou é uma técnica simplesmente Não, tem mental? Aparelhos. Aparelhos para fazer isso? Tem. Que altera eletroquimicamente o cérebro? Na verdade, mais eletricamente. A química vai ser um produto disso, né? Uma consequência. Vem uma descarga elétrica sutil. Isso. Que mexe com a química, faz ela ressoar diferente. Exato. E que mexe com a amplitude, com a Isso. frequência da onda. Da frequência de onda, né? Interessante. E essa é a parte que pode estar começando a ser explorada de uma forma mais sutil, sendo mais esmiuçada, né? E qual o propósito hoje da neurociência nesse sentido de estudar isso? Tem algum propósito específico já ou não? Estamos ainda descobrindo a técnica para depois descobrir a propósito. Agora a gente vai voltar aqui para o que você falou no começo da nossa entrevista. Eu posso fazer isso para o meu corpo, certo? Se eu estou ressonando e se a substância química que eu produzo ressona, eu posso dar uma mensagem para o meu corpo. Então vamos pensar que todas as nossas reações químicas, elas passam por um centro gerenciador que é o hipotálamo. O hipotálamo leu a quantidade química de cada substância no sangue, ele imediatamente manda um comando para o meu ovário produzir mais um hormônio, produz outro. Se eu entro num estado de estresse, ele vai avisar minha suprarrenal, produz mais adrenalina. E aí ela vai competir com os meus hormônios, ele abaixa os outros porque não sobrecarrega essa glândula. É o tempo inteiro gerenciando tudo isso. E é o hipotálamo que gerencia. Exato, só que onde ele está situado? No cérebro. No centro. Né? E se eu ajudo esse hipotálamo, se eu consigo melhorar a frequência de onda, eu ajudo o meu hipotálamo a produzir outras coisas. Eu influencio o meu corpo. Para que eu faço isso? Para cura. Eu curo o meu corpo, assim como eu também destruo o meu corpo. Sim. Quando eu formo o próprio um câncer. Exatamente. Não tem química. Então, qual é o sentido contrário de formar um câncer? Sim. É eu melhorar uma célula. Sim. É eu dizer para essa célula, nossa, eu te quero viva, te quero sã. Né? Eu quero vida, e aí esse vigor pode ser gerenciado e pode ser gestado no nosso cérebro. Né? Que interessante. Duas coisas hoje que a humanidade sofre, que eu disse há pouco, como que a neurociência trata isso? Uma delas é o câncer. Como que a neurociência trata do câncer para alterar quimicamente, celularmente, né? Tá. Não sei se pode dizer celularmente, mas alterar a célula. Citologicamente. Citologicamente. Tá. Na verdade, é muito delicado você falar sobre isso, né, no mundo que a gente está. Então, o primeiro de tudo é fazer uma prevenção, Rodrigo. Né? Então, se a gente pensar que o câncer pode ser hoje, 85%, isso é uma estatística, tá? 85% do câncer hoje no mundo não é genético. É adquirido. Ele é adquirido. Né? Por quê? Porque nós convivemos com substâncias que são nocivas. Com estresse. Eu como um alimento que vem com um hormônio que já vai ser jogado no meu corpo, enfim, todos esses fatores. E o meu fator interno também de desnível emocional. Né? E aí eu vou começar a mandar essas mensagens pelo hipotálamo, né, a uma célula que vai ser eleita por causa dessa memória, desde que eu estava no período intrauterino, que aquele meu pedacinho é fraco, é frágil e ele não recebe energia. Então, quando a gente pensa em fazer uma prevenção, nós podemos hoje ir de uma meditação, a acupuntura, a gente tem muitos recursos no mundo hoje. No meu caso, eu trabalho com essa parte bioquímica, ajudo a pessoa a produzir melhor as substâncias do corpo. Eu posso chegar aí na prevenção também de ter um emocional tão bacana, tão equilibrado, que eu posso mudar a expressão genética. Eu posso ter uma carga genética de câncer, mas eu posso mudar a expressão genética. Quando o câncer já está formado, né, ou já apareceu em alguma pessoa,
se sabe hoje, como alguns médicos não explicam, que uma pessoa que estava com câncer hoje e ela começou a buscar fontes de como viver melhor, mudou a qualidade de vida e ela altera a célula. Exatamente. E se cura. As células em volta têm tanta vida que aquela célula que está alterada já não fica com tanta intensidade e força, né? E tem um conceito da bioceluloterapia, que é uma célula sã, quando entra em contato com uma célula débil, ela doa os elementos saudáveis para essa célula. Abrem-se os receptores para isso aqui. Essa célula outra, quando se dividir, a mãe se divide em duas filhas saudáveis. Então, todo um recurso de células boas em volta de um montinho de células ruins, você pode dizer assim, pode melhorar muito mais, dar muito mais chance para a pessoa de ter uma cura do câncer, respondendo até melhor às medicações, do que a pessoa que não tem esse recurso. Uma coisa que já aconteceu comigo centenas de vezes nas pessoas que eu dou treinamento, Luana, nessa área de inteligência emocional, é eu ver as pessoas reperceberem, reinterpretarem suas memórias, né, que nós estávamos discutindo há pouco, e a reinterpretação ou a repercepção dessas memórias, desde as memórias intrauterinas até as pós-útero, logo próximo ali do nascimento, a releitura dessas memórias ocasiona uma mudança física, uma cura física. Ocasiona uma... Como é que chama aquela doença que deixa a pele branca? Vitiligo? Vitiligo. Da pessoa entrar na sexta-feira com vitiligo toda branca e na terça-feira que tem um retorno disso, nós vemos a pessoa sem nenhuma mancha. Desde uma pessoa que tinha, por exemplo, um ataque epilético todos os dias e de repente ela não tem mais. Então, a repercepção, a reinterpretação de uma memória ocasiona quimicamente o corpo humano. A neurociência, ela trabalha no sentido contrário, ou seja, por exemplo, já fiz tratamento com você no que você trabalha na neurociência no sentido de quimicamente, né? Você já me falou, mas eu quero que você compartilhe isso aqui com eles. As substâncias que são colocadas via aparelhos neurocientíficos, que são inseridas no corpo, elas ajudam a alterar essas memórias? Ajudam. Isso que eu queria saber, se o contrário também, a mão, o físico altera a memória. Altera. Porque na medida em que muitas vezes nós trabalhamos principalmente com homeopatia, muita gente discute homeopatia, só que quem consegue entender o conceito da homeopatia aqui é o estímulo pela ressonância de uma substância que foi tirada, a parte física, a parte onde eu estimulo a ressonância dentro do meu próprio organismo. É como se eu fosse ali esbarrar naquela parte e devolver. O neurotransmissor que chegou aqui e avisou essa célula que ela tem que ser débil, ele caminha e volta para o seu cérebro e traz a informação. Então a pessoa muitas vezes começa a sonhar, começa a trazer para você informações, nossa, não lembrava, mas aquela situação eu percebi que eu fiquei com tanta raiva e aí eu lembrei que eu queria ter reagido. Então, dentro do que você trabalha ou do que eu trabalho, nós temos uma memória, e essa memória ocupou um tanto de neurotransmissores. Quando você faz o seu trabalho e eu faço o meu na fase adulta, nós vamos pegar novos neurônios. E aí é que entra novos neurônios que não tem a ver com aquela memória. Exato. Né? Por isso o córtex entra e ele vai doar uma informação diferente para o cérebro. Então, em cima das sensações puras que eu tinha, eu vou ter uma outra condição que é, olha, eu estou oferecendo novas informações para você formar um novo pensamento e uma nova sensação. Primeiro sentir, depois o pensar, depois o agir. Sim. Eu mudo isso tudo no caminho de volta, eu mudo o sentir. E a gente cura o pânico e cura o vitiligo. Cura a depressão, vitiligo. Então você vê que interessante, como ser o corpo humano é mágico, não só o corpo, o cérebro, essas memórias, tudo se fala. Tanto de um lado para o outro, você altera as percepções, você altera também o caminho contrário, o corpo. Você altera o corpo, a química, você altera as percepções. Então, isso é apenas, estamos iniciando um campo de estudo incrível
e que muito tem a ser desenvolvido, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Eu quero agora compartilhar com vocês um vídeo sobre o treinamento de inteligência emocional e após o vídeo nós voltaremos aqui com a neurocientista, psicóloga Ilona Pruchinski. Bom, você acompanhou comigo aí um vídeo, um VT sobre o treinamento de inteligência emocional que eu estou envolvido aí há 15 anos com ele, com o maior prazer do mundo, que foi uma área que eu descobri que provocou grandes mudanças na minha vida e que de 15 anos para cá eu me dedico a aprofundar cada vez mais o conhecimento nessa área e a compartilhar com vocês, desde programas de TV até rádio, TV, livro, aliás, onde eu posso estar e principalmente compartilhando com pessoas como a Ilona Pruchinski, psicóloga, neurocientista e que está aqui compartilhando conosco. Bom, Ilona, agora eu quero que você me diga a sua experiência, que isso faz quanto tempo você viveu esse treinamento? Um ano? Foi em agosto? Quase um ano, isso. Um ano. Uhum. Como foi para você viver esse treinamento, que é tão diferente da psicologia, da neurociência, é um outro campo totalmente diferente. Como foi para você experienciar este treinamento de inteligência emocional, ou seja, tocar as suas emoções de uma maneira totalmente diferente? Uhum. E o que isso provocou em você como ser humano e como profissional? Quando nós iniciamos o treinamento, eu tive uma preocupação muito grande, até te comentei isso na época, de entrar como sendo qualquer um dali. Não carregar uma bagagem da psicologia ou da desconfiança, né? Como psicólogo, falar isso aqui, né? Não, deixa eu sentir receber, né? Isso, qual essa proposta tem para me oferecer. E de fato, na medida em que eu fui vivenciando, é muito intenso a catarse. O que é uma catarse? É o quantum emocional ir sendo trabalhado, ele vai sendo potencializado de forma que num dado momento ele consegue extravasar. Né? Você consegue
fazer um processo catártico no seu treinamento, onde ele vai trazendo, como se remexendo a terra até uma hora que eclode esse vulcão, né? E aí muitas coisas são liberadas, né? No momento em que ocorre essa liberação, o que eu faço com essa informação, né? E aí eu vejo que no treinamento cada um vai solicitar para você ou para a equipe que está ali um tipo de recurso. E eu senti, até posso te falar diferentemente de algumas outras vivências que eu tive, que houve um amparo e houve uma qualidade em cima disso, né? Houve um acolhimento. Sim. Né? Traz à tona, mas como receber isso, outras técnicas, né? que eu também não senti que tivessem tanta intensidade, mas muitas provocam esse tipo de catarse. Mas até os psicólogos mesmo dão uma crítica e falam, tá bom, você fez a cirurgia, abriu, fala, e agora? Quem é que vai fechar? Pode ir para sua casa, né? Então são técnicas que, de fato, a gente tem que ter muito cuidado para aplicar, para não deixar essa pessoa órfã. Né? Abrir e fazer o que com isso? E ali eu percebi, Rodrigo, que vocês têm essa grande preocupação de acolher depois e cada um, lógico, cada um depois vai elaborar isso gradualmente, mas maneira. A equipe está sempre acolhendo para que isso possa ser trabalhado, modificado e que venham depois essas novas outras informações, né? Que é o que a gente acabou de falar. Como neurocientista, como que você enxerga toda essa eclosão de emoções que vem no treinamento, e a proposta é essa mesmo, trazer à tona para conhecer até que ponto, como que eu posso usar cada uma delas. Como você enxerga essa eclosão? O que acontece dentro do cérebro humano com toda essa eclosão de sentimentos que vem, para que a gente possa primeiro expressar, porque aqui eu falo que socialmente aí fora a gente não pode expressar nada. O homem, especialmente o homem, mulher também, hoje em dia mulher não pode expressar nada também, tá quase igual. Mas medo não pode falar que sente medo, tristeza não pode chorar porque falei, o fulano é depressivo porque está chorando, raiva muito menos, é feio sentir raiva, feliz, tá feliz por quê? Parece bobo alegre. Ou seja, todas as emoções são reprimidas, é uma carga energética reprimida. E aí ela vem à tona. Como que você enxerga isso, essa repressão e esse vir à tona como neurocientista e psicólogo? Como neurocientista, em princípio, eu até me preocupei um pouco porque cada um vai soltar sua carga, né? Cada um tem uma resistência, e a resistência vem porque o meu inconsciente diz para mim, eu não tenho condições de mexer nisso. Então guarda, não deixa vir à tona. Cria-se uma resistência natural, né? Proteção. E ali o que eu percebi é que, de fato, as pessoas vão, cada um deixa sair aquilo que reprimiu, que recolheu, mas o inconsciente ainda se preserva, né? Na medida em que essas emoções vão saindo e cada um com as suas, você tem alguém que reprimiu o seu próprio medo e tem alguém que eu reparei ali que solta demais. Que enquanto um não falava, o outro falava demais. E você tem ali uma forma de lidar com cada um, porque esse que fala demais não tem limite, né? E aí falta esse equilíbrio desse lado de cá. E ali ocorre como se fosse uma harmonização de um com o outro. Um ajuda o outro. Provocada a harmonização, né? Para que um veja no espelho do outro, né? Puxa, aquele fala bastante, esse aqui não fala tanto. Então, essa observação, essa integração que ocorre entre as pessoas é como se um mostrasse, até pelo neurônio espelho, eu posso fazer como ele. Sim, serve como um grande espelho, né? Exato. Então, nessa inundação quantitativa de emoções, a qualitativa cada um seleciona. Interessante. Eu falo isso não neurocientificamente, mas com o vocabulário da inteligência emocional que fui adquirindo, através da percepção. Eu falo que o treinamento ele é um grande laboratório para mim, enquanto um estudioso do comportamento humano, das emoções humanas, porque cada hora eu estou percebendo as reações diferentes e como interagir ou agir de determinada maneira. Eu tenho que acolher, eu tenho que estimular mais, o que fazer para ajudar a pessoa. E ali eu falo para as pessoas que o treinamento é uma oportunidade que eles terão de entrar na onda do outro.
o outro provoca uma onda emocional e que muitas vezes eu tenho facilidade de expressar, por exemplo, a minha raiva e o outro tem uma dificuldade gigante. E ao eu expressar, quando eu trago a minha raiva à tona, eu interfiro necessariamente no outro. É verdade. E eu consigo ajudar o outro a trazer. O outro entra na minha onda. Tanto que eu falo, olha, o que eu faço aqui em grupo, num grupo de pessoas, eu nunca faria com uma pessoa. É verdade. Porque não tem esse espelhamento, eu nunca tinha enxergado dessa maneira, e sim como uma onda, ou seja, a minha onda leva você. Não quero chorar, não quero chorar. Vem o choro. É o que está acontecendo, assim, vamos até puxar isso para o que está acontecendo no ato agora, de manifestação. Onde tem alguns que tem uma espécie de extravasamento, a necessidade de um extravasamento muito maior, e estão ali, só que eles são como se cerceados pela grande maioria que tem um outro propósito. Sim. Né? Eles então, o coletivo está ainda... Estão segurando. Exato. Porque tem muitos ali que querem Exato. uma oportunidade para extravasar, para soltar, né? Eu falo que a maioria das manifestações humanas em conjunto nada mais é do que uma necessidade de extravasar alguma coisa que individualmente não está conseguindo. Então ele vai procurar o grupo, a multidão, para que aquela onda te leve ele, conduza ele, né? É do ser humano, do ser humano. Sozinho eu não consigo nada, mas no bando eu me defendo de um dinossauro. Nossa Senhora! Né? Então isso acontece muito e está acontecendo. Espero que a onda positiva, a onda da paz, a onda do vamos devagar, do segure mais, porque só tem a perder. Se a gente disparar a onda da agressão, todo mundo vai perder, todo mundo vai se machucar e ninguém ganha coisa nenhuma. Né? É verdade. Bom, uma última pergunta, Eluana. Para você como ser humano, qual a principal diferença que a inteligência emocional, que o treinamento trouxe para a sua vida? Tem um aspecto muito interessante que eu guardei com muito carinho, Rodrigo. E eu acho gostoso até falar, porque num momento específico do treinamento, da área de ciência, a gente quer sempre dar o melhor, fazer o mais perfeito, e eu não fui para um espaço fazer uma atividade que eu precisaria, porque eu estava aguardando me sentir perfeita para ela. E aí foi colocado que eu não tinha ocupado aquele lugar. E eu guardei neste bolso aqui do meu coração, porque eu nunca mais deixei de ocupar meu lugar do jeito que fosse. Então eu acho que serviu com muito carinho mesmo que eu peguei essa informação e eu uso todos os dias. Não importa, mesmo que eu vá tropeçando, eu vou. Não importa, meu lugar eu vou. É isso aí. Que bom, né? Lu, que gostoso. Bom. Parabéns, obrigado por esse feedback maravilhoso. Muito bom. E espero que isso tudo que você trouxe para nós possa ajudar as pessoas a entenderem melhor aí seus cérebros. E quero que você deixe aí, já está embaixo aí da tela, mas eu quero que você deixe seus contatos para quem quiser se tratar ou se entender melhor com uma neurocientista, psicóloga. Deixe seu contato, telefone, e-mail para o pessoal te procurar. Tá certo. Acho importante falar que, como o Rodrigo falou, que o aspecto físico do organismo todo é o meu foco, sempre é o ser humano no seu todo. E eu estou na República do Líbano, 2105, telefone 50512733. E quem quiser pode enviar para mim um e-mail, eluanapp@hotmail.com. E eu agradeço muito o carinho de todos vocês que estão com a gente aqui hoje. É bom demais. Deixaram de ver o Jogo do Brasil para estar aqui conosco. Nossa, isso que não tem coisa melhor do mundo. Que honra, né? É mesmo. Obrigado mais uma vez vocês aí pela participação. Pelo convívio aí mesmo aqui do outro lado. Espero que mais um programa tenha levado aí conhecimento, cultura e especialmente uma consciência de que você pode ser melhor, de você pode melhorar como ser humano, como mãe, pai, esposa, marido, filhos, como profissional, fazer aquilo que você veio fazer para o mundo. Te espero na próxima quarta-feira que vem. Você que quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, entra aí no www.lotustreinamentos.com.br, lotustreinamentos.com.br, ou ligue no telefone 11 2985 5949. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Um beijo no seu coração. Obrigado, Lu, pela sua companhia também. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos vocês.
E nos vemos até quarta-feira que vem. Até mais. Tchau. Tchau.